Vamos dar início à meditação da Palavra de Deus. Nesta oportunidade, estamos meditando no livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 2, 4, 7 e 8, limo na reflexão anterior. Não vamos ler nesta oportunidade para que a gente ganhe tempo, mas estamos meditando na Palavra de Deus sobre riquezas. Já deixamos algumas reflexões do que temos aprendido e compartilhado com todos vocês da Palavra de Deus e queremos assim nesta oportunidade continuar. No versículo 2, você vê Abraão andando muito rico, gado, prata e ouro. No versículo 4, você vê Abraão chegando até o altar diante de Deus em Betel. E Betel é casa de Deus, é quem acerta com a casa de Deus, que é casa de oração, disse Jesus. E você vê Abraão, mesmo sendo rico, se direcionando para este lugar, para a presença de Deus. Mas vemos a história do jovem rico que teve um encontro com Jesus e se direcionou ao Senhor com estas palavras: Bom Senhor, que devo fazer para alcançar a salvação? Veja que ele acreditava na salvação. Mas olhe a situação. Jesus olhou para ele e disse de seguinte forma: Bom, amar a Deus, primeiro mandamento. Segundo mandamento, amar o seu próximo. Cumprir com os mandamentos que Deus revelou a Moisés e os outros profetas, os servos de Deus, que ensinaram ao povo de Israel. Diz, bom, isso eu tenho observado desde a minha infância. Observe que Jesus, mesmo assim, Jesus diz, mas ainda te falta uma coisa. Dá tudo que tu tens aos pobres, segue-me e terás um tesouro, uma recompensa comigo, que era a vida eterna. Observe que em vez de ele se aproximar mais, ele se distanciou, porque diz que ele se entristeceu e saiu. Mas aonde estamos meditando, falando sobre a vida de Moisés, de Abraão, quero dizer, você vê ele se aproximando de Deus, mesmo sendo rico. O jovem se distanciou, porque ouviu uma palavra que não gostou dos lábios do Senhor Jesus. Eu quero lhe dizer que nem toda palavra que sai da boca de Deus, ou ministrada através do Espírito Santo por meio de um vaso de Jesus, alguém vai gostar, mas tem que dizer. Assim como Jesus foi corajoso em dizer para aquele jovem rico acerca do que ele deveria fazer, tem que continuar sendo dito da mesma forma. Por isso que no perfil dessa plataforma tem falando a verdade de Deus, doa a quem doer. Porque quando eu estou aqui meditando, até ao meu coração, o mesmo Espírito Santo está ministrando. A palavra que é ministrada para os outros é ministrada para mim também. Então, a riqueza, quando ela é administrada com a graça de Deus, é bênção. Mas essa mesma riqueza pode se tornar um laço espiritual e de destruição na vida de um homem e de uma mulher. Eu conheço história de pessoas que nasceram num berço simples, sofreram,
comer o beiju de massa, como a gente diz aqui no Nordeste, é espremido nas mãos, não era nem imprensa, espremido nas mãos. E hoje, porque estamos num mundo fácil de se adquirir as coisas materiais, ela é cabeça como uma cabeça de zebra para cima. E eu quero lhe dizer que esses exemplos, infelizmente, existem e eles são exemplos que a gente deve observar, tanto positivo ou negativo, e trazer para a vida da gente e para a gente não cair no mesmo sentido. Porque quando a pessoa não tem nada material, porque as coisas materiais é um perigo, como eu já disse. Observe que quando a pessoa não tem nada, só tem um cachorrinho ou um gato, a simplicidade, a humildade, pelo menos aparente, é uma coisa. Quando se arruma alguma coisa material, já é outra. E não venha-me com outra conversa, porque Bíblia é Bíblia e não tem conversa. Além dos testemunhos que a gente vê, a Bíblia relata essas experiências. O homem, quando Deus o abençoou, como Deus abençoou Abraão, e ele permaneceu na sua posição, é exemplo. Mas a vida secular material, ela puxa para o outro lado. É muito diferente você não ter nada material para quando você se vê com o seu celeiro cheio. Como aquela palavra que Jesus contou daquele homem que tinha celeiro e foi se adquirindo na vida material, e chegou o momento que ele diz: bem, vou construir outro celeiro, porque os que eu tenho já não é suficiente para armazenar o que está chegando até a mim, ou para guardar o que está chegando até a mim. E ele foi, disse consigo: bem, alma minha, deita, come, dorme, se regalia, porque tu tens com abundância. E ele ali mandou fazer outro celeiro para encher, e ficou desta forma. Mas quando Jesus contou este exemplo, esta passagem, esta palavra, ele diz que por volta da meia-noite se ouviu uma voz dizendo: bem, louco, se hoje pela meia-noite Deus te pedir a tua alma que tu tens preparado para dar. Porque observe que essas coisas vêm em momento que a pessoa não está nem pensando. A morte, para cortar a existência física, chega um momento que a pessoa não está nem esperando. Porque vejo que por volta da meia-noite é horário que a pessoa está até dormindo. Mas a verdade é que ele diz: o que tu tens preparado? Porque o que tu tens não responderá ou não resolverá o problema da tua alma, da tua necessidade. Então o problema das riquezas é aí. É aí. E é muito fácil de você, uma pessoa anteriormente, quando não tinha para quando tem, se ele permanecer como Abraão, ou se ao contrário distanciar, é só cair no orgulho, na soberba, na arrogância, na alta confiança, no egoísmo. Veja a vida secular hoje, se muitos e muitos não estão assim, esse pecado, seja aquela pessoa frequentadora de religião ou não, afasta automaticamente de Deus. Se afasta automaticamente de Deus. Se era homem de Deus, já não é mais. Se era mulher de Deus, já não é mais. Aí está das observações entre as riquezas. Por isso que as riquezas se tornam uma coisa boa e ao mesmo tempo